alunos, olá, alunas, professores, professoras. 50, professor Chegamos a meia centena. 50, obrigado a você pelo carinho. 50. Não são poucas aulas. Não, 50, aula 50, que privilégio. Espetacular. Privilégio estar em sua companhia, companhia do Laerciaço. 50 aulas no ar. Que beleza, hein? A alegria de ter 50 é muito boa, mas o tema que vamos tratar, infelizmente, é para que todos nós possamos pensar. A proposta do Enem, professor Marlos, é sempre algo que faça o aluno pensar sobre o nosso país. Sempre é uma problemática, uma dificuldade. É um tema que suscita ao aluno, aquele candidato, aluna, enfim, ou egresso do ensino médio, ou aquele que busca a certificação do ensino médio, uma reflexão sobre uma problemática do país. Fala um pouquinho mais da certificação do ensino médio. O Enem surgiu desde 1998 como uma maneira de medir, aferir o ensino médio brasileiro. Mas com a sua transformação, sobretudo a transformação que se deu em 2009, o Enem passa a não ter mais 63 questões de uma redação. Ele oferece 180 questões de uma redação e, dentre as particularidades de possibilitar o acesso ao ensino superior, ele também permite que o indivíduo desescolarizado, aquele que não tenha o ensino médio, que tenha tem mais de 18 anos. Tem mais de 18 anos, que tenha ficado aí no meio do caminho, hipoteticamente esse indivíduo que tem apenas o ensino fundamental, seja o ensino fundamental 1 ou 2, ou tenha feito uma das séries do ensino médio, mas não tenha concluído o ensino médio, o Enem hoje permite que, se esse indivíduo lograr êxito, 450 pontos em cada área e 500 em redação, que ele obtenha a certificação do ensino médio, que lhe dá o direito, inclusive, de em seguida ingressar no ensino superior. Mas, por exemplo, ciências humanas, tirei 500 e na outra foi 400, eu tô fora. Você tem que ter 450 em cada área. Pelo menos, tem que atingir minimamente em cada área. Ao não conseguir obter em uma área, infelizmente, só no próximo ano. E que não é coisa simples. E o zero na redação, ou qualquer nota abaixo de 500, também é o inibidor, porque a redação normalmente é uma represa. Legal. Atingir 500 pontos é difícil, é delicado, mas não é tão complexo assim quanto trabalhar com 500 em redação. Perfeito. E eu disse que o tema que nós vamos trabalhar, embora 50 programas é comemorativo, o nosso tema não é nada comemorativo. Maurinho, mostra aqui para nós. Por favor. Brasil, desperdício de alimentos. Olha, esse aqui é um tema que nunca foi tratado no Enem. Não. Nunca. E é um problema seríssimo dentro do nosso país. Primeiro, um país que produz comida para o mundo. Olha que interessante, comida para o planeta. Nós exportamos para toda a Ásia alimentação, exportamos para toda a Europa, exportamos comida para a América do Norte, estou falando em América do Norte, Estados Unidos e Canadá, deixando o México de lado, embora também vá alimentação para o México. Exportamos para os grandes mercados do planeta. E tem população dentro do Brasil passando fome e mesmo assim jogamos comida fora. Esse tema, muito bem escolhido por você, Lárcio, ele trabalha mesmo com a questão da alimentação, vai ao encontro do corpo humano e, ao mesmo tempo, da qualidade de vida. Por quê? Porque esses assuntos, eles estão ligados. É a qualidade de vida que, em muitos casos, oferece ou concede uma péssima alimentação. Perfeito. E também, ao mesmo tempo, o corpo humano ele tem sido abastecido com uma quantidade enorme de toxinas. Muitas vezes essas toxinas estão em alimentos e alimentos que acabam sendo ingeridos exatamente por conta dessa mecânica da atualidade. Mas a palavra-chave aqui é desperdício. Então, quando nós olhamos qualquer temática, você deve se perguntar mesmo o que está acontecendo. Então, qual é o problema? O problema é o desperdício. Esse é o problema. Qual é o problema? Aí, imediatamente, Laércio, eu pergunto, se eu tenho um problema, esse problema é o desperdício, eu vou perguntar, mas desperdício de quê?
necessariamente o que está se desperdiçando. E aí eu fico com a temática central, alimentos. Em que localidade? Então eu coloco um pronome relativo. Onde está se desperdiçando o alimento? No Brasil. Com isso eu consigo atender a qualquer concurso. Um concurso público ou um concurso vestibular que opte por uma temática assim. Na medida em que eu começo a fazer indagações sobre a problemática, eu também começo a depurá-la. É o que, infelizmente, os nossos alunos, de maneira geral, não fazem. Quer dizer, mastigar mesmo. Eu tenho um problema que é o desperdício. Mas desperdício de quê? Trocadilho, mastigaram. Porque, na verdade, certíssimo. Desperdício é algo bom ou algo ruim? Inaceitável. Em qualquer situação, quando você diz assim, estou desperdiçando, você está desperdiçando, você está perdendo. O pior, certo? não é um desperdício num país que tem todo mundo bem alimentado. É desperdício num país que existe fome. Exatamente. Então o problema é mais grave ainda do ponto de vista político e social. Sem dúvida. É inaceitável. E afeta a economia de forma direta. Sim. Porque aí você tem uma situação que é inaceitável quando há fome. E isso quando olhamos o Brasil. Mas se nós prospectássemos esse tema para o mundo, nós entenderíamos que hoje são milhões que passam fome diariamente no planeta Terra. Claro que nós vamos se concentrar, e a nossa concentração, nós vamos nos concentrar, e eu vou me concentrar necessariamente no Brasil. Mas se nós ampliarmos para o planeta, você entende que o planeta como um todo tem hoje milhões de indivíduos famintos. Não, chega da casa do bi. Sim, justamente. 7 bilhões que o planeta tem quase 2 bi passam fome. Exatamente. Então, 1 bi é certeza. Depois tem um bi ali que está no... Os quebradinhos, que não são quebradinhos coisa nenhuma, aqui nós estamos aqui num processo de arredondamento. Sim, exatamente. Numérico, quantitativo, né? Mas quando se concentra esta pobreza, quando esta miserabilidade se concentra na ausência de alimento, do básico para a subsistência, aí você tem um outro termo econômico, não é, professor Laércio, que é viver abaixo da linha da pobreza. Sim. A pobreza é uma situação. Viver abaixo dessa suposta linha da pobreza é algo ainda pior, porque aí incide a ausência de comida. Vamos mostrar alguns números que eu entendo que vai servir aí de argumento de autoridade? Olha só, grava isso para você poder usar. Já mostro qual é a fonte, ok? Você vai ter a fonte para você poder citar. Mas o Brasil desperdiça 40 mil toneladas. Olha, 40 mil toneladas. 41. Veja quantos quilos existem em uma tonelada. Faz primeiro esse cálculo. Não é difícil de você guardar esse número. 41 mil toneladas. Mostra lá, Reginaldo, para eles. Por ano, diz a entidade que eu vou mostrar para vocês na sequência. Ó. No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane Ribeiro, que é a coordenadora de mudanças climáticas da World Institute. E olha na sequência ali, o Brasil, uma instituição de pesquisa internacional, a WRI. Isso coloca o Brasil, segundo ela, entre os 10 países, entre os 10 que mais desperdiçam alimentos no mundo. E daí hoje temos 7 bilhões de pessoas no planeta, como já acabamos de falar, no mínimo 1 bilhão é certo que passa fome e outro bilhão está se aproximando da fome. Quando o professor Marlos falou logo no início sobre o problema social, pense no seguinte: quando eu estou desperdiçando comida, acontece um ponto importante. Aqui é 1/3. Tá? 1/3 de comida, de cada quilo, 1/3 nós jogamos fora. Essas 41 milhões de toneladas aí. 1/3 vai fora. Pode fazer essa transformação, essa fração aí. Esse 1/3 que poderia estar no supermercado, que poderia estar na quitanda, que poderia estar no mercadinho da esquina, faria com que a inflação diminuísse, porque teria mais comida. Se tem mais tomate, se tem mais alface, se tem mais isso ou aquilo, o preço cai. E como esta comida é jogada fora, ela é simplesmente inutilizada. O Brasil tem uma lei, até certo ponto imbecil, que eu não posso fazer uma doação de alimentos que está ali com um prazo de validade limítrofe, que está quase chegando ao seu fim da vida, e ele não pode doar. Porque se
eu doei para uma instituição, sei lá, de caridade, um albergue ou coisa parecida, e alguém passar mal, essa pessoa pode me processar nesse sentido. Então, não existe um mínimo de coerência para que esse alimento não joga fora, porque o cara prefere jogar fora do que ele ser processado. Com toda depois. certeza. O documentário antigo, Ilha das Flores, que tem um outro viés, ele trabalha com a questão do lixo, Sim. Né? Mas vem ao encontro do desperdício de alimentos. O Ilha das Flores é muito oportuno, na medida em que ele mostra um tomate. E efetivamente é uma senhora que se dirige ao supermercado e ela compra tomates. Um pouco menos cuidadosa, ela colocou vários tomates no seu pacotinho, passou no caixa e tudo mais. Isso. E ela chega em casa e aí observa, ao fazer a comida, ela na verdade está fazendo um assado para a família, esposo e filhos. Ela percebe que dos tomates que ela adquiriu para fazer este molho, que temperará a carne, que vai dar gosto à carne, um desses tomates não está agradável, ela não havia percebido, mas com mais cuidado aproxima das narinas e percebe que esse tomate está estragado. Então o que ela faz? Ela o arremessa no lixo. E tem uma narração muito bacana por trás. A partir daí, sempre vai se trabalhar com o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Então, a partir daí, esse tomate, ele vira lá comida dos porcos, mas muitas vezes nem isso. Agora, o que existe aí? Será que esse tomate estava impróprio mesmo para o consumo humano? Ou até que ponto o consumo humano se tornou tão exigente que não aceita determinadas coisas? E aí você as joga fora e vira um desperdício. Eu não estou dizendo que determinado alimento que não esteja próprio para o consumo deva ser consumido, mas muitas vezes é um exagero, sobretudo quando nós pensamos em coisas pequenas como o tomate, se bem que no ano passado o tomate era um dos vilões, né? Em 2015 o tomate virou vilão, porque o preço subiu. Agora em 2016, nesse período que estamos vivendo, o feijão é um vilão. Sim. O feijão subiu muito. E aí virou uma problemática. Mas será que nas feiras, tudo aquilo que você vê quando o indivíduo aperta, você vê certa fruta ou verdura que esteja um pouco mais mole, será que ela está estragada mesmo? O Brasil tem um problema sério. Você está em qualquer lugar da Europa, você vai ao mercado municipal, perceba que as pessoas não tocam na fruta para comprar, como a gente faz aqui. Nós pegamos. Nós temos mania de apertar. Isso é proibido. Alguém vai gritar com você. Não, você tem mania de apertar. Tira a mão daí, não coloque a mão nisso. Porque cada vez que eu aperto uma maçã, ela oxida. Apertei uma laranja, idem. Então, isso é proibido na Europa fazer. A fruta já vem embalada e com isso evita-se o desperdício. Porque é comum que as pessoas queiram fazer isso para pegar o melhor produto, mas também é uma prova, das muitas provas, de que nós precisamos nos educar melhor em todos os sentidos, mesmo na microestrutura de uma feira, Sim. até a macroestrutura de uma indústria, que é um agente de desperdício espetacular. Por exemplo, a quantidade de soja que fica pelas ruas, pelas estradas em nosso país é absurda. Existe uma pesquisa, você a encontra na internet, um grupo de alunos de uma universidade ficou na beirada da rua, ali contando. Passou um caminhão, passou outro, soja. Quer dizer, uma quantidade de horas, uma quantidade de caminhões que passaram. Aí eles, depois que marcaram, porque é um método científico, né? Sei lá, vamos pensar que foi 1 hora. Passou 100 caminhões nessa 1 hora. Daí eles pegaram 1 quilômetro e vieram juntando coletando toda a soja que estava ali. São caminhões e caminhões que ficam nas estradas. Tanto é que se você vem guiando o seu carro e tem um caminhão de soja na sua frente, melhor sair de perto. Ou você ultrapassa, ou fica longe porque dá a impressão que vai quebrar o vidro, porque aquela bolinha de soja, aquele grão A física duro, te ajuda a pensar nisso. Ela é tão pequenininha sozinha, mas na medida em que ela está em velocidade, ela ganha maior força e pode destruir o vidro do carro. Então, a soja, que faz parte de praticamente 100 produtos alimentícios do nosso dia a dia, que vai da carne de frango, a carne do gado, que tem soja, e daí biscoitos e outras coisas assim, que é a matéria-prima, ser jogado fora isso, poderia ajudar a diminuir a inflação e nós não nos tocamos. Então o Brasil precisa pensar nisso. Eu queria dar a fonte, por favor, Reginaldo, mostra lá para os nossos telespectadores, a fonte de onde eu tirei aqueles dados. Olha só, Agência Brasileira, ok? Então tá aqui de comunicação, esses dados. é isso?
Tudo que eu falei, você pega, anote isso, por favor, a IBC, e você vai ler a matéria inteira sobre o tema que nós estamos aqui discutindo. Isto é fundamental. Olha, o professor Laércio falou em transporte. Sim. E nós temos também, voltando um pouco, antes do transporte, a colheita. A colheita. Porque no campo, muito alimento também é desperdiçado. Já fica por ali. Fica no campo, fica no transporte, fica no armazenamento e ele fica também no atacado, para depois chegar ao varejo propriamente dito, quando ali ele também sofrerá um desperdício. E é esse desperdício que traz estas toneladas de pobreza, que poderiam se transformar em algo bom. Há algumas experiências, como por exemplo esses tomates ruins, para alguns, eles acabam virando uma espécie de farinha. Por quê? Porque alguns indivíduos beneficiam essas sobras e isso se transforma numa farinha que já salvou a vida de muitas crianças. Inclusive nós temos várias associações que produzem isso, ou seja, várias entidades que entenderam que sopa feita com esta farinha, que batida e de alguma forma dimensionada com proteína também, isso gera algo muito benéfico a crianças, sobretudo crianças subnutridas. É a fome. O Brasil precisa pensar nisso. Aliás, isso é um papel do Brasil, mas mostra lá, Reginaldo, por favor. Nós já trabalhamos com isso em programas passados. É o segundo objetivo da ONU, tá? Está entre os objetivos do milênio. Olha que coisa interessante. Erradicar a fome. Está dentro do projeto do desenvolvimento sustentável. Olha o que diz o texto, ou seja, você reconheça, por favor, esse símbolo que está aí, reconheça-o, erradicar a fome, e daí vem lá, ó, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, isso aqui serve de argumento de autoridade, é a agência especializada da ONU para quê? Para que trabalhe com o combate à fome no mundo, e o Brasil precisa melhorar isso. É uma entidade que vem desde 45 trabalhando com esta ideia. Ela trabalha em 191 países e a FAO olha para o Brasil e questiona como é que vocês conseguem exportar tanta comida para o mundo e jogam fora 1/3 desses alimentos que vocês produzem e deixam uma parte da sua população passando fome. Isto é inaceitável. Como a parte do nosso hino, Pátria Amada, Mãe Brasil. Gentil, né? Essas frases perdem sentido quando nós andamos pelas ruas e percebemos aí uma legião de famintos, pessoas morando embaixo de marquises, de um país que Pátria Amada, que essa Mãe Gentil não é com seus filhos, de forma alguma. E o pior é que isso é constitucional. Né? Então, quando você abre a Constituição Cidadã de 1988, ela traz em todo o seu arcabouço de leis essa proteção ao cidadão e esse apoio ao cidadão, mas não acontece. Não acontece. No Brasil, não é, Laércio, erradicar a fome. Justamente, todas as regiões brasileiras, a seu modo, enfrentam o problema da fome, mas é notório que em algumas regiões o problema da fome seja mais consistente. E aí nós temos a região norte e a região nordeste como regiões em que a fome prioritariamente deveria ser tratada, mas não é tratada governo após governo, gestão após gestão. E aí nós entramos num outro processo que muitas vezes permite esse desperdício, que é o processo de corrupção. Essa corrupção que faz com que alguns, para que os preços aumentem, também retenham o alimento, para que armazenam, esse alimento fica contido ali até conseguir um preço maior, quando esse alimento já poderia servir pessoas e de alguma maneira ajudar os indivíduos. Essa temática escolhida por você, Laércio, é extremamente oportuna. O nosso pedido apenas é que esse aluno, essa aluna que pense num tema redacional, que possa escrever, discorrer sobre esse assunto, que ele veja o desperdício como um problema em qualquer instância, mas nesse caso, desperdício de quê? Ele faz a pergunta de alimentos. Em que localidade no Brasil? Ele pode fazer referência
a outros povos, a outras nações. Ele pode fazer referência à África, por exemplo, que é um local de pobreza, ou América Latina, que são locais de pobreza enorme. Mas, não que não exista pobreza na Europa, nos Estados Unidos, mas fundamentalmente a África e a América Latina são mais radicais nesse sentido, mais acentuado. Mas aí, é claro, fique no Brasil e discorra sobre essa questão do desperdício de alimentos. Sabendo que 1/3 é muita comida que nós jogamos fora e precisamos, sim, resolver esse problema até para que o país seja mais justo. Fechamos a conta? Justo, e igualitário e, sem dúvida nenhuma, que ele possa promover menos violência, porque a ausência de alimento, ela é preponderantemente um motivo de violência. Aí nós citamos Ilha das Flores, fiquemos com um musical para você que começa a partir de um alimento que é roubado. Na verdade, não que ele estava desperdiçado, mas ele é roubado por causa de uma necessidade. E você acompanha Os Miseráveis. Sim, também vale a pena como uma reflexão nesse sentido. Certo, Lárcio Assou? Fechamos mais um. Ok, fechamos aí. 50 em comemoração. 50 encontros. Então, isso para nós é um privilégio, né, amigo? Claro. Grande abraço. Próxima 51, não perca. Até aqui mais. Nesta mesma sintonia.